Senhor. Aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cadê os jovens inconformados? Só quem veio do acampamento inconformado. Glória a Deus. Vamos continuar queimando com o Espírito Santo e sendo inconformado com este mundo. Que a gente possa se conformar somente com a vontade de Deus. Amém? Romanos 12:2. Só para jovens inconformados. Romanos 12:2 diz bem assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade perfeita de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. O tema do nosso acampamento nesse ano, foi inconformados. E junto com esse tema estava esse texto, onde fala que a gente não deve viver conformado com as coisas desse mundo, mas que nós somos pessoas que vamos mudar essa geração, mudar esse mundo, mudar a maneira de como as pessoas vão nos olhar como jovens, como pessoas, pessoas que vamos agir diferente na nossa sociedade. Eu quero usar como um tema para essa palavra, um tema que já foi também o nosso acampamento: metanoia, mudança de mente. O que Deus tem feito na sua mente? Romanos 12:2, ele marcou a minha vida desde o início da minha caminhada. Porque caminhar com Cristo não é fácil. É possível. Por isso nós estamos aqui. Mas não é fácil. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava com 25 anos. Então, 25 anos, a gente já vem com uma mente lá do mundo, assim, a mente já está pronta já. A gente já está com uma mente madura. Já somos adultos. Já tem coisas que nós sabemos o que é certo, o que é errado e aquilo que nós queremos. Então, dá esse giro de 180 na minha vida, de sair lá do mundo, das coisas que eu gostava, para viver uma vida totalmente diferente aqui dentro da igreja, foi algo assim que foi muito difícil para mim. E para quem já veio dessa forma, sabe que é difícil. Sabe que tem momentos na nossa vida assim, a gente fala, será que eu vou conseguir mesmo? Mas, depois de viver uma vida assim, mergulhada no pecado, uma vida sem Jesus, deixar tudo aquilo para trás, foi muito difícil. Eu ficava me perguntando assim, quando viesse o primeiro conflito na minha vida, como era que eu ia agir? Eu entreguei minha vida para Jesus em fevereiro de 2013, dia 23 de fevereiro, esse dia eu nunca esqueço, o dia que eu nasci de novo. Depois de ter passado 2 semanas na Praça da Matriz, descendo no carnaval. E quando foi naquela outra semana depois do carnaval, houve algo comigo dentro de uma festa, lá no Clube do Norte. E lá o Espírito Santo falou comigo. E no próximo domingo eu disse assim, eu não vou mais para a festa, eu vou para a igreja. Eu vou experimentar essa outra vida que todo mundo diz que é bom. Uma vida que as pessoas dizem que não vai ter sofrimento, que eu vou viver feliz. Porque eu já tinha vivido de tudo lá no mundo. Mas tem algo assim na nossa vida que o mundo ele não satisfaz. Esse algo é quando o pedacinho da gente lá no nosso íntimo precisa do Espírito Santo, que você pode fazer de tudo no mundo, mas nada vai te satisfazer. É onde entra o Espírito Santo na nossa vida. Então, em fevereiro, entreguei minha vida para Jesus. Foi muito bom. As pessoas me acolheram aqui de uma forma assim, bem legal, bem amorosa. Aí logo alguém chegou comigo, bora para o encontro com Deus. Pagaram a minha inscrição para mim ir para o encontro. E no mês de abril eu fui para o encontro com Deus. Foi maravilhoso, um encontro tremendo, algo sobrenatural da parte de Deus. Até, no entanto, eu não tinha me deparado assim com um confronto, porque o meu medo era ter um confronto com o mundo da realidade do que eu vivia.
Gente, pense numa pessoa apaixonada por São João, era eu. Meu esposo sabe disso, porque ele também era. Assim, a gente era apaixonada, aquela música assim, meu Deus. E eu disse assim, incrível que todo ano é a mesma música. Mas quando a gente escutava aquele som, Jesus, parece que aquilo tomava conta da gente, aquele desejo de dançar São João, era um negócio... E Tecnomelody, meu Deus. Quantas vezes assim, dizia, Senhor, quando tocava aquela música, parece que o pé não queria parar. E naquele mesmo ano, em 2013, mês de junho, fizeram uma festa lá perto da minha casa, lá onde eu morava, na Terra Amarela, na quadra do Panamá. Acho que aquele dia foi o dia que eu mais sofri na minha vida, assim, porque foi quando chegou o que eu tinha medo. E eu fiquei assim, quando eu ouvi aquela música, parece que aquilo era dentro de mim. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Naquela noite eu orei para o Senhor de uma forma assim como eu nunca tinha orado. Eu orei, eu adorei. E eu disse assim, Senhor, não permita que eu volte para esse mundo. Não permita que eu volte de novo para esse mundo onde esse mundo ele não me traz nenhum objetivo, onde é uma vida vazia. De onde eu saí, eu não quero mais voltar. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aquela noite, assim, o sobrenatural de Deus começou a acontecer em mim. Eu comecei a deixar aquelas coisas para trás. Aquele desejo, aquela paixão, assim, foi saindo do meu coração. Eu me sentia, assim, muito, 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 assim, leve depois daquela oração, depois de clamar tanto ao Senhor. Foi algo, assim, muito sobrenatural. Em Romanos 12:2 diz que quando a gente começa a mudar a nossa mente, né? Porque, como eu falei para vocês no início, a mente ela já vem formada de coisas que não é de Deus, né? Formadas tudo para aquilo que não agrada o Senhor. Então, quando eu encontrei esse versículo na Bíblia, através da minha discipuladora, que ela disse assim para mim, lê esse versículo, vê se ele vai te ajudar nessa parte. Eu tenho que transformar a minha mente. De que maneira, gente, a gente vai transformar uma mente que ela já está completa ali? De que maneira eu comecei a estudar a palavra de Deus? Eu comecei a me envolver com pessoas que compartilharam da palavra. Eu comecei a vir aqui para a igreja, tinha a vigília. Eu comecei a vir para a vigília, tinha oração meio-dia, eu vinha no culto de sexta-feira, porque eu queria que Deus começasse a mudar a minha mente de pensamentos que não eram agradáveis a Ele. Nesse meio tempo, né, foi quando o meu esposo disse assim, entrar para o Jofá, na época era Jofá, não era Diflin. Foi quando os pastores, pastor Teixeira, a pastora Fabiana, começaram a ser nossos discipuladores. E eu digo assim, que o ministério Jofá, na época, foi aonde eu nasci, foi aonde me criei. É algo assim que eu amo muito. Um ministério assim que eu carrego no meu coração. E nesse ministério eu encontrei pessoas que foram assim peças-chaves na minha vida. E uma dessas pessoas, eu até comentei com ele antes de eu subir para cá e pedi a permissão dele, foi o irmão Arinos. Quantas e quantas vezes assim estava precisando de uma palavra assim que me desse direção em alguma coisa. E o irmão Arinos chegava comigo assim, uma palavra de sabedoria. Pense no homem que tem palavra de sabedoria, irmão Arinos. E ele ficava assim, Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada por o Senhor estar usando as pessoas para estar me ajudando. Mas eu ficava me perguntando assim, Senhor, com que é que eu não devo me conformar? Que sempre que eu leio um versículo eu me pergunto algo. Senhor, o que o Senhor quer de mim disso aqui? O Senhor quer que eu faça com isso aqui? Então eu aprendi, nós não devemos nos conformar com o pecado. Romanos 7:17, ele diz bem assim, Romanos 7, do 15 ao 17, diz bem assim, Paulo diz lá na carta de Romanos, eu não entendo o que faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Porque muitas vezes a gente luta para fazer o que é certo, até nas nossas palavras, nas nossas atitudes.
Mas chega lá um momento que você erra. E chegou um momento que eu errei. E chegou um momento assim que eu caí e eu fiquei, Senhor. Na época o nosso discipulador chegou comigo e meu esposo disse assim, vocês têm que se irar contra o pecado. Porque a partir do momento que você confronta ele, que você se ira contra o pecado, uma revolução na sua vida acontece. Porque você não vai mais querer. Você não vai se conformar mais de viver aquele momento. Porque tudo nessa vida é passageiro. Eu ficava pensando assim, poxa, mas eu estou orando, estou jejuando, eu estou participando de célula, eu vou no curso de celebração, eu faço tudo isso, então já me sinto uma crente madura. Né? Se aparecer o pecado, eu vou vencer o pecado. Se aparecer o pecado, eu vou vencer o pecado. Mas quando a gente se sente tão madura dessa forma, é aí onde está o nosso erro, porque quando a gente pensa que a gente não vai errar, é que o nosso eu aflora. Aí é que o inimigo vem assim, com mais intensidade. E foi dessa forma que aconteceu comigo. Naquele momento assim que eu disse, Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu bato o pé para isso aqui que eu estou vivendo, Senhor, porque não foi dessa forma que o Senhor me falou que eu tinha que viver. E eu procurei buscar as mudanças que eu precisava fazer. Que tipo de mudanças? Primeiro, eu tenho que escolher em que lugares eu vou andar, né? Porque assim, muitas vezes assim é fácil a gente sair assim, eu vou só bem ali. Mas se você se deparar assim, você vai passar em lugares que não vai ser bom. Assistir algo na TV que você vai assistir que não vai ser bom. Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem que mudar. Uma conversa no celular, de repente alguém manda mensagem, né? Não vai ser bom. Então, são esses pequenos detalhes assim que vão fazendo a diferença em mudar a mente. Segundo, que eu me perguntava, de que forma eu vou mudar a minha mente? Com que eu não tenho que me conformar? Não amando as coisas desse mundo. Isso é muito forte, porque o mundo ele oferece tantas coisas que parece ser tão legal. Em 1 João 2, do 15 ao 17, diz bem assim, não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês não amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Tantas coisas assim que eu gostava no mundo, que eu amava. Eu não suportava vestir essas blusonas assim. Eu gostava muito de vestir blusa de manguinha, blusa regata. E uma coisa assim que foi muito difícil para mim, que eu fui muito tratada no discipulado, foi mudar minha vestimenta. A minha discipuladora está aqui, ela sabe quantas vezes eu chorei, que eu dizia para ela assim, eu não suporto esse tipo de blusa. Esses negócios que ficam por debaixo do braço da gente, porque só com aquelas blusinhas assim é tão bom a gente ficar assim. E sabe, ainda mais quando a gente assim tem um corpo assim mais legal, né? Dá vontade de vestir uma roupa bem apertada. Assim, ainda mais assim, lá no mundo eu aprendi uma coisa, porque eu sempre fui assim, meia magrinha assim, né? E lá no mundo eu aprendi uma coisa assim, se a mulher assim, quando a gente está no mundo, a gente passar num lugar, a gente chamar a atenção de um homem, se não chamar a atenção de um homem, você não está bem vestida, porque foi isso que eu aprendi. Então toda vez que eu me vestia para sempre chamar a atenção. Então, colocar um negócio de uma roupa bem apertadinha, os vestidinhos bem curtinhos. Né? O Sandro sabe do que eu estou falando, porque quando ele me encontrou era nessa época aí, que eu usava aquelas mini saias assim, bem pequenininhas, pernas de fora. Gostava de usar a barriguinha de fora aqui, só com aqueles topzinhos, porque para mim isso era legal. Então, deixar essas coisas que eu amava também foi muito difícil. Mas a gente tem a palavra de Deus.
que agora, nessa outra parte da vida, é o que deve nos conduzir. Então eu ficava, Senhor, me ajuda. Senhor, me faz gostar dessas blusonas. Porque não é fácil, gente. Eu não sei se você tem algo assim na sua vida que até hoje você ainda diz, Senhor, mas isso é tão difícil para mim. Porque para muitos parece ser algo tão simples, mas para mim não foi. Para mim foi muito difícil, assim, colocar esses negócios, as blusonas. Era o que eu mais sofria, assim. Outra coisa, o Sandro também me conheceu nessa época. Gente, eu era uma mulher muito... Só pequena, assim, as pequenas são mais bravas. Eu era dessa forma. Eu não tinha medo de enfrentar, seja fosse homem, fosse mulher. Eu dizia assim, se você pisar no meu calo, você vai ter o que merece. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu agia dessa forma. Pense numa pessoa ignorante e que usava as palavras de modo arrogante, era eu. E que dizia assim, ninguém é mais do que eu. Então não vem dizer assim, porque você é isso, que eu ouvi do mesmo jeito. E também no discipulado foi tratamento para mim. Usa a palavra com amor, né? Provérbios 15:1, a palavra branda, ela calma. A palavra branda, ela calma. E eu ficava assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a guardar a minha língua na minha boca. Quando alguém quiser falar algo assim, eu ficar. No mês passado, eu fui fazer a matrícula do meu filho. E eu fiquei tão feliz de algo que aconteceu comigo, assim. Teve uma professora que ela chegou comigo, ela me falou assim, falou, tu não pode trocar teu filho de horário, falou. E naquele momento eu dizia assim, Senhor, guarda minha língua na minha boca. Aí eu ficava orando, Senhor, guarda minha língua na minha boca. E aquela professora ficou falando. Eu disse para outra professora, a senhora não vai resolver minha situação não, né? Ela disse, não, vai lá na secretaria. Cheguei lá com a secretária e disse para ela, já falei com o diretor me deu um papel de autorização que eu vou trocar meu filho de horário, porque nesse horário não está dando para mim. Aí ela saiu na frente, bora lá. Aí foi lá comigo. Cheguei lá, aquela professora não estava falando. Aí eu disse assim, Senhor, continua guardando a minha língua na minha boca. Porque Provérbios diz bem assim, até o tolo, quando ele retém a sua língua, ele se tem por sábio. Olha só, até o tolo, quando retém a língua, ele se tem por sábio. Senhor, eu não quero ser uma pessoa tola. Então, guarda a minha língua. E naquele momento, quando eu saí de lá, eu agradeci tanto a Deus. Disse, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não me deixou falar aquilo que eu não queria. Porque se eu tivesse rebatido com ela, tudo que ela estava me falando, a gente ia discutir, eu ia falar coisas que não ia ser bom para mim. Então aí Deus já começa a mudar a mente da gente, assim, a gente já querer viver outras coisas. Eu saí de lá, ela ficou falando, não sei até que horas, mas eu saí em paz. Eu tenho uma frase assim, que eu sempre uso com meu esposo no nosso casamento e no nosso dia a dia. Se alguém te chama a atenção e essa coisa dói em você, poxa, fulano me chamou a minha atenção assim, doeu tanto. Tem assim para mim, eu preciso melhorar nessa área, porque só a verdade é que dói. Então assim, toda vez que a minha discipuladora me chamava a atenção, né, falta mudar aqui, que eu ficava chateada, eu chegava em casa, eu chorava, dizia, eu preciso mudar, Senhor, eu tenho que mudar. Não é fácil transformar uma mente que ela já está pronta, mas Deus, Ele é um especialista em fazer as mudanças. E hoje assim, eu sou tão grata a Deus, muito, muito mesmo, pela transformação que Ele tem feito na minha vida. E por até aqui ter me sustentado. E a cada dia eu sempre oro, Senhor, aperfeiçoa o meu caráter. Senhor, eu quero ter o caráter de Cristo. Eu quero mostrar para as pessoas que não é mais eu, que é Jesus. Eu recebi uma mensagem há 2 semanas de um tio meu, que há muito tempo assim eu não falava com ele. Incrível que a gente está lá no mesmo grupo de WhatsApp, mas eu não sou muito de responder nada. A pessoa manda mensagem, se eu precisar responder, se eu não precisar, eu não respondo. Ele disse assim, filha, eu sou tão grata a Deus, né? Deus te fez uma mulher sábia, Deus te fez uma mulher assim que tem princípios, de caráter. Disse para ele, muito obrigada, tio, apesar da gente não conversar. Ele disse, eu não preciso conversar com você todos os dias,
mas aquilo que as pessoas falam e aquilo que você posta demonstra como você é. Eu disse, meu Deus, olha a importância assim de que as pessoas estão vendo na nossa vida, né? Daquilo que a gente está vivendo dia após dia. E eu cobro muito dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos aqui que já são adolescentes, tem um de 14 anos, uma de 12. Eu cobro deles e também digo para eles, me cobrem. Eu estou errando, me diz. Eu estou falhando, me diz. Porque a partir do momento que você começa a viver a vontade de Deus, Deus ele te surpreende com muitas coisas. E eu tenho provado isso, assim. Deus ele tem me levado a lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar. Assim, tem me feito provar coisas e tem assim me levado a uma intimidade com o Espírito Santo assim de uma maneira tão sobrenatural, que é muito legal assim essa experiência com Deus assim. Não tem coisas no mundo, desejo, tudo aquilo não se compara. Hoje eu sempre digo para o meu esposo, 25 anos que eu vivi no mundo, com 8 que eu estou vivendo na igreja, eu não troco por nada, porque aqui é bem melhor, aqui é bem melhor. E é isso que o Espírito Santo tem me levado. Amém. Amém, glória a Deus. Quem foi abençoado aí? Que palavra, né? Isso é bom, né? É desafiante. Quem disse que seria fácil assim, né? É desafiante, gente. É desafiante. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, rapidinho. Que a gente vai chamar o segundo TED, né? Quem aqui ainda espera algo assim de Deus, que te chame a atenção, que te mova assim, que te faça tu viver algo diferente? Quer que eu te fale uma coisa? Você não vai ficar bravo comigo? O que mais você quer que Deus faça por você? Pense que Ele já te fez. O ser humano abandonou Ele. Ele pegou o seu melhor, o seu filho, deu para morrer por você, para te resgatar de volta para Ele. Pagou um preço que ninguém tinha conseguido pagar, né? Fez isso, passou por tudo. O que mais é para Ele fazer? Ainda precisa de mais ainda para a gente chegar mais a Ele, para a gente dizer para Ele, dizer assim, Pai, eu te amo, Pai. Eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim e eu te amo. Ele já fez, cara. Ele já fez. E hoje eu espero uma atitude nossa, minha, sua. E diga assim, Pai, eu quero mais. Eu quero te servir de verdade. Eu quero fazer a tua vontade de verdade. Eu quero te amar de verdade, Senhor. Se permita isso ser gerado dentro de você. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar também aqui o irmão Sandro. Pense num cara também abençoado, né? A gente está junto aí já há um bom tempo, trabalhando para o Senhor, né? E a gente vai ter o privilégio hoje de estar ouvindo, né? Deus vai estar usando ele como um canal de bênção, eu creio muito nisso. Estenda sua mão para cá também, amém? Pai, eu te louvo, Deus, muito obrigado também pela vida do irmão Sandro. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que foi o Senhor que escolheu ele, no meio de bilhões de pessoas, ele tem esse privilégio, Deus, do Senhor ter olhado para ele, ter escolhido ele para o Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor possa de fato estar usando como um canal de bênção, Pai. Deus, que a palavra que vai sair da boca dele seja de fato dada pelo Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, e que essas palavras possam estar abençoando de fato muitas vidas aqui nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus, direciona ele em tudo, para que o Senhor seja glorificado através da vida dele aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, gente.
Poxa, boa noite, gente. Glória a Deus, aleluia. Existe assim duas situações que deixam a gente nervoso quando a gente ama de verdade. A primeira é falar do amor do Senhor, de Jesus Cristo, e a outra é fazer declaração de amor para a mulher amada. Isso dá um nervoso, principalmente em público, né? Em público dá um nervoso, né, Wanda? Apesar da gente falar isso sempre em casa, né? Mas aí no público, né? Ainda mais quando tem mulher bonita assim, né? Ô, glória! Gente, é um privilégio, é uma honra muito grande estar diante de vocês. Compartilhar um pequeno TED aqui, né? Para honra e glória do Senhor, daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu quero usar como tema desse TED, eu vou falar o tema, é bem pequeno, o nome desse tema é E se? Esse é meu terceiro TED, e meus TED eles têm os temas bem pequenos. O texto base desse tema está em Lucas 5, 1 e 5. Lucas 5, do 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele tomou que havia à beira do lago 2 barcos, deixou ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Enquanto um dos barcos, Jesus pediu. Simão, seu dono, lhe afastou um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lance as redes para pescar. 5. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz, assim vamos lançar as redes novamente. Amém? Glória a Deus. Só uma pequena introdução. Alguém conhece algum pescador? Alguém conhece algum pescador? Muita gente conhece. Alguém conhece história de pescador? Conhece, pelo menos a gente acabou de ler uma pequena história de um pescador aqui, na verdade. Por que eu pergunto isso? Porque vai falar de pescador, vai falar daquilo que Deus fez na vida de um pescador, tá bom? Mas uma pergunta, aqui, quem já trabalha? Quem tem seu trabalho? Trabalho secular? Tem muitos, né? Quem não trabalha? Quem só estuda? Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui a respeito do trabalho. O trabalho secular, ele traz algumas consequências. Alguns momentos a gente está no trabalho e a gente passa por algumas situações que dá uma desestabilizada na estrutura. A gente fica triste, fica chateado, fica frustrado, fica cabisbaixo, a gente quer chegar em casa e está numa situação complicada. Agora, o trabalho de escola, você levantou a mão na quem estuda, eu perguntei, quem trabalha? Os alunos não responderam, mas na escola, vocês estão trabalhando. Quando o professor diz, gente, nós vamos ter um trabalho de matemática, não é um trabalho? Vamos ter um trabalho de história, de português, é um trabalho. Então também vocês estão trabalhando na escola. Em casa, seus afazeres também é um trabalho. Quando uma dona de casa ela vai fazer algum documento, a pessoa pergunta, a senhora trabalha? Não, eu sou do lar. Só que é um dos maiores trabalhos que possa dizer assim, é um trabalho incansável, que repete todos os dias. Então é trabalho. Tanto na escola você trabalha, tanto na casa você trabalha. A dona de casa é a única que faz um trabalho que não para, não é verdade? Então é um trabalho. E muitas das vezes o filho ajuda. Então, quando alguém fazer essa pergunta que eu falei assim, você trabalha? Se você é estudante, se você é dona de casa, levante a mão porque você trabalha. Você faz trabalho, seja na escola, seja onde for, você faz trabalho. E no trabalho, a gente passa por situações. Depois de um dia ou uma noite de trabalho frustrante, tudo o que nós queremos é um bom banho, e um bom descanso. O banho é para quem gosta de tomar banho, quem não gosta, de boa, e um bom descanso, não é verdade? Só que se a gente for, depois de um dia frustrante, eu falei, você está no seu trabalho, você passa por situações difíceis, você quer em casa, você quer descansar, você quer chegar lá, você quer ficar de boa, levantar o pé para cima, sabe, trancar a porta, botar um fone, botar uma música, adorar, e você não quer saber de nada. Não é verdade? Isso pode ser no final de semana, isso pode ser no meio da semana, você não quer saber de nada.
Aí vem a pequena pergunta, mas se de repente você tem um ensaio, se de repente você tem um ensaio, você não quer sair de casa, e se de repente você tem um discipulado, e se de repente você tem uma reunião, e se de repente você tem Tadel, e se de repente você tem uma vigília, você tem um culto, você tem uma célula, mas você não quer sair de casa, você passou um dia no trabalho frustrante, algo que, sabe, você quer ficar em casa, você não quer sair mais de casa, você quer ficar de boa, mas você tem essas ocupações, não é verdade? Mas eu preciso descansar, você diz, eu preciso descansar, e se de repente eu deixar para ir amanhã, se eu deixar para ir outra semana, como é que vai ser isso? O que pode acontecer, o que pode acontecer se eu deixar para ir amanhã, o que pode acontecer de tão diferente, Toda célula, toda quarta eu estou na célula, todo domingo eu estou no culto, nas reuniões, todo dia de ensaio eu estou no ensaio, o que pode acontecer de diferente nesse ensaio? O que pode acontecer diferente nesse ensaio, que eu não estando lá, que vai mudar alguma coisa? Aqui em Eclesiastes 11:6, Eclesiastes 11:6, diz assim: não pare nunca de plantar suas sementes, porque você não sabe qual destas vai crescer, se esta ou aquela, ou se ambas vão crescer. Amém? Então a gente não tem que se deixar levar, nem se abater pelo cansaço. A gente não sabe qual vai ser o dia de receber uma bênção, nesses pontos que eu falei aqui, na igreja, na reunião, aonde for, você não sabe no momento que vai acontecer algo diferente. Se for no ensaio, você de repente diz, não vai mudar nada meu ensaio, só que você já vai atrasar um dia daqueles outros que vão estar na tua frente. É verdade ou não é o pessoal do dom divino? A gente pode vir aqui para um ensaio aqui, a gente estava vindo para a peça, e algo aconteceu no último ensaio, aliás, na segunda-feira, veio uma irmã, eu estava fazendo um negócio com ela, eu cheguei aqui, ela disse, eu não gravei seu número, então eu vim para o ensaio porque eu sabia que o senhor ia estar aqui. Então ela me encontrou aqui porque eu vim. Se eu não tivesse vindo, talvez teria perdido a bênção, mas eu decidi vir, não é verdade? Eu já cheguei em casa desse jeito, cansado, fadigado, sabe, bravo, minha esposa sabe, e quando eu chego assim, ela afasta a molecada de perto e eu não quero saber de nada. Isso foi no final de semana, eu acredito, numa quinta ou sexta-feira. Só que de repente ela começou a se arrumar. Ela começou a tomar o banho, se arrumar, e eu disse, meu bem, o que está acontecendo? Aí disse, a gente tem vigília hoje lá na chácara. Eu disse, meu Deus do céu, ainda tem isso. Eu não queria sair de casa. Aí eu disse, e agora, cara? Nesse tempo a gente não tinha moto e a vigília era pelo acamp, faz um tempo já. Então ela começou a se arrumar, eu tomei banho, fiquei deitado, ela se arrumando. Eu disse, e aí, você não vai mesmo? Eu disse, eu vou, eu vou, bora lá. Aí viemos para cá, peguei uma carona e fomos. Eu venho compartilhando com o pastor Romário. O pastor Romário, eu vim, mas meus pés estão doendo, eu estou cansado, não está legal. Eu disse, não, mas bora lá, vai ser legal. Então bora, vai ser legal. Aí chegou lá, começamos a adorar lá, começamos, sabe, aquele momento precioso. E se não me engano, não tinha música, não tinha som, não tinha fundo, não tinha nada. Eu não sei se vocês lembram. Irmão? A gente foi na palma ali, sabe, com uma palavra, e foi aquele negócio. Eu sei que o negócio fluiu de uma certa forma, cara, que a gente abriu o olho assim, via a gente todo pelo chão, no chão, naquele auditório velho lá, que quando levantamos, estava todo mundo sujo, cara, e ninguém queria sair dali. Foi um momento assim, tremendo. Aí quando terminou, a gente vinha na Kombi, o pastor Romário, e aí, Sandro? Eu disse, pastor, eu não estou sentindo mais nada. Acabou a canseira, acabou a brabeza, acabou tudo. Eu queria era ficar lá, nesse negócio que estava muito gostoso. Amém? Então assim, a gente não pode deixar de perder a bênção. Eu quero voltar aqui para a questão do pescador, que diz assim, o pescador que vive da pesca, antes de sair para o mar, ele faz um rancho. Cadê o irmão Benício? Não é verdade, irmão Benício? Antes do homem sair para pescar, ele faz um rancho. Ele faz um rancho para deixar em casa, ele faz um rancho para levar. Ou seja, ele já faz dívidas antes de sair. Então ele precisa ir pescar, ele precisa fazer de tudo para pegar esse peixe. Porque ele já tem situações para chegar em casa, para pagar suas dívidas, não é verdade? Para deixar para sua família, seja o de deixar de, sabe? Então ele precisa para pegar o peixe. E se de repente ele vai, assim como aconteceu com esses pescadores, ele não conseguiu pegar o peixe. Simão e seus companheiros não pegaram nada, estavam cansados e frustrados. Queriam ir para casa descansar. Na verdade, eles queriam ir para casa descansar. Quando Jesus chega com aquela multidão à beira do lago, eles já estavam lavando as redes, já estavam lavando
as ferramentas de trabalho, e os barcos estavam parados. O que Jesus faz? Jesus pede um dos barcos para falar com a multidão, porque não dava de falar muito perto, então ele afasta. Nesse momento, é o ponto que me chama muita atenção. Nesse momento, é um ponto que me chama muita atenção, porque Jesus pega o barco, começa a falar, e Simão e seus amigos, eles ficaram lá. Eles não foram embora. Eles poderiam ter ido. Eles tiveram uma noite frustrada de pesca. Não pegaram nada. Eles tinham contas a pagar, tinham muita coisa. Eles estavam, sabe, quem conhece a história de pescador, quem sabe a vida de pescador, sabe como é que funciona, né? Meu sogro é pescador, meus cunhados são pescadores, apesar de serem pescadores de homens também, mas eles são pescadores. E eles podiam ter ido embora. Então Jesus vai e prega, ensina, e eles ficaram ouvindo aquele ensinamento. Eles ficaram ouvindo aquilo, ficaram atentos àquilo que Jesus estava falando. Na verdade, eles ficaram atentos naquilo que Jesus estava falando, e isso tocou, acredito que tocou o seu coração. Mas se de repente eles tivessem saído, eles tivessem ido embora, mais uma vez, e se eles tiverem ido embora? No nosso caso, e se a gente não tivesse vindo para o culto, né? E se eles tivessem ido embora, será que teria acontecido com ele tudo o que aconteceu? Será que teria acontecido com ele o grande milagre, a grande transformação que Deus fez na vida dele? Será que ele tinha se tornado o grande líder da igreja? Então ele recebeu uma bênção poderosa, ele recebeu algo tremendo da parte de Deus, porque ele decidiu ficar. Ele não foi embora, mesmo depois de um dia frustrante. Todos nós passamos por esse dia frustrante. Todos nós passamos por essas dificuldades. Todos. Se você ainda não, se você é uma criança, um adolescente, eu não passo, você passa, você que ainda não percebeu, mas você passa. Eu tenho lá em casa, minha aljava é cheia, tem moleque de todo tamanho, é cheia, e eu percebo toda vez que cada um deles tem um problema, aí de repente eu vou menosprezar o problema, por exemplo, da Zaira, que é a menor, e do Caleb, de maneira nenhuma. É um problema, é uma situação que ele precisa resolver, embora que seja pequeno, e eu tenho que dar atenção para ajudar. Verdade? Porque senão depois ele pode se frustrar. Gente, Simão e seus companheiros poderiam ter ido embora, mas decidiram ficar e ouvir o ensinamento de Jesus. Aqui em Lucas 5, dando continuidade, Lucas 5, do 6 ao 10, vamos lá, diz assim: quando eles lançaram as redes, eles ficaram tão cheios que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo, os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: o Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar a seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filho de Zacarias. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homem. Nem eles arrastaram os barcos e a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Eu imagino, gente, que naquele momento, né, naquele momento de uma pesca frustrante, o que passava na cabeça desses homens? Como é que eu vou pagar tudo isso? Mas Jesus entra na situação, Jesus entra na história, e eles permitiram que Jesus entrasse na história. Sabe o que é interessante? Que Jesus, ele estava ensinando, e com ele tinha uma multidão, e essa multidão estava na beira da praia. Um sermão de Jesus talvez não fosse tão rápido, era demorado. Eles ficaram lá, ele diz: afasta, joga a rede. Mas Senhor, a noite inteira, mas vai. Eles foram por obediência e jogaram a rede e pegaram aquela imensidão de peixe. Chamou seus colegas e tudo. Agora pensem bem, eles não tinham pego nada, estavam sem o dinheiro. Aquela multidão que estava na praia com Jesus estava com fome. Então Jesus ajudou de várias formas. O que eles fizeram com esse peixe, no meu entendimento? Venderam esse peixe para o pessoal, pagaram suas dívidas, deixaram tudo bem, não deixaram o seu nome sujo, com certeza, né? E seguiram ao Senhor. Isso aí eu acho muito tremendo, porque Deus, ele trabalha na vida deles de várias formas. Então, se a gente estiver passando por esse momento de dificuldade, momento de tristeza, não se deixe abater.
Não se deixa de vir fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, de maneira nenhuma. Nunca, jamais. Deus já fez coisas sobrenaturais na minha vida, como a minha esposa testemunhou aqui, né? Eu agradeço a Deus porque eu faço parte da vida dessa mulher, porque a gente já passou por situações. Como ela falou, nosso discipulador ajudou muito, que se a gente tivesse deixado, eu vinha na igreja, não teve uma época que eu vinha por obediência. Por obediência. Eu não vinha porque eu queria. Eu não queria vir, mas eu vinha por obediência. Obediência ao meu discipulador e aquilo que eu estava aprendendo na palavra. E aí grandes coisas fez na minha vida. Grandes coisas Ele está fazendo na minha vida. E na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero orar com vocês. Queridos, Deus ele quando entra na situação, quando o Senhor entra, quando o Espírito Santo entra na situação, tudo muda, tudo fica mais fácil. Apesar da maior dificuldade que você esteja passando, fica mais fácil. Ele conserta a tua vida de várias formas. Sabe o que é interessante? Ele ainda usa disso para você testemunhar, para melhorar a vida de outros. No momento que você está passando por uma dificuldade, depois de você estar servindo ao Senhor, vai aparecer situações diante de você, para você ajudar. E você vai pensar, poxa, mas eu é que estou precisando. Como é que eu vou ajudar alguém se eu que estou precisando? Te dispõe a ajudar. Esquece um pouco do teu problema e ajuda aquela pessoa. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Eu conto isso como testemunho próprio. Como testemunho próprio. Oh Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Pai querido, por esse momento tão especial na tua presença. Pai, eu quero te apresentar, Pai amado, esse povo que está aqui hoje, Senhor. Que decidiu, Pai amado, vir, Pai querido, Deus, para ouvir a tua palavra, para ser ministrado pelo Senhor, pelo louvor, pela adoração, Senhor, pela palavra de oferta, Pai querido. Deus, eles decidiram, Pai, não ficar em casa, mesmo passando por problemas, eles decidiram vir, Pai. Eles decidiram, na verdade, te servir, Pai querido. Eles decidiram te servir. Cada um aqui, Senhor, serve ao Senhor de uma forma diferente. Cada um aqui, Senhor, passa por problemas diferentes. Mas eles decidiram, Pai, abrir o seu coração. Eles decidiram, Pai, abrir o seu coração para receber o Senhor, para receber o teu ensinamento, Pai amado, para te servir. Pai, que o Senhor possa chegar ao coração do meu irmão, não sei qual é a situação, mas que o Senhor possa chegar ao coração dele, Pai amado, que o Senhor possa ajudá-lo e abençoá-lo de acordo com aquilo que ele está precisando, Pai amado. Ô Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus que promete, é o Deus que cumpre, é o Deus que, Senhor, é o Deus que transforma. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo esse privilégio de estar aqui, Pai, diante desse povo, mostrando aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai amado. Abençoa, Pai amado, cada irmão, cada irmã, cada senhor e cada senhora que decidiram vir hoje aqui, Pai querido. Guarde e proteja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus guarde e proteja em todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. E se eles não tivessem enfrentado São João? E se eles não tivessem tido o controle no pezinho? E se quando eles caíram, tivesse desistido, chegasse lá com o seu discipulador, não, eu não quero mais, isso não é para mim, eu já tentei e não consegui. E se eles não tivessem orado? Você pode olhar muitas vezes e dizer assim, esse negócio é difícil, né? Mas você não vai encontrar na Bíblia uma história facinho. Se você for olhar a história de Davi, foi o homem segundo o coração de Deus. Esse cara foi demais.
Você sabe toda a história dele? Foi facinho? Elias, pense num cara. Foi facinho a história dele? Um dia estava numa caverna escondido lá, pedindo para morrer o cara. Foi facinho? E Jacó? O cara nasce lá, segura no pé do irmão lá, né? Já recebe um nome que já vai acabar com a vida do cara, olha. E se Jacó tivesse aceitado isso tudo? Não, cara. Não era para ele, lutou por aquilo que aparentemente não era para ele. A bênção que era para o seu irmão, não, eu quero para mim isso aqui, cara. Fugiu, mas voltou, reconciliou. E foi um cara. Deus quer fazer isso com você também. Deus quer fazer com cada um de nós isso também. Vai ser fácil? Não. Mas eu falo ainda agora, o que mais você quer que Jesus faça por você? Ele já fez. Eles tiveram atitude. Glória a Deus. Eles não desistiram, eles continuaram. Passaram por luta, tribulação. Hoje estavam aqui os dois, dando um TED. Os dois, sempre juntos, caminhando. Deixa eu te falar uma coisa, não abra mão de Deus por nada. Não desista dele por nada. Eu te garanto que nem nada vai valer a pena. Se você abrir mão dele, nada vai valer a pena. Você já tem um privilégio enorme. Somos mais que vencedores no Senhor, escolhidos por Ele, sendo capacitados por Ele. Vamos deixar gerar dentro de nós esse desafio, essa coragem de continuar caminhando com Ele, mas sempre com uma mente, um pensamento transformado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o mesmo tipo de pensamento? Não. Uma mente nova, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, nova maneira de ver as coisas. É isso que Deus tem para nós. Deixa eu perguntar aqui nessa noite, tem alguém que queira aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que queira fazer isso? Você pode vir aqui na frente. Tem alguém? Eu não estou te desafiando para algo fácil, eu estou te desafiando para algo que vale a pena. Eu te garanto que vale a pena. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida para Cristo? Alguém que queira reconciliar nessa noite? Tem alguém que queira reconciliar nessa noite? Amém. Glória a Deus, né? Assim eu decido acreditar que todos estão bem com Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se você está bem com Ele, glória a Deus. Então deixe ser gerado isso dentro de você. Deixa eu falar uma coisa. Nosso pastor não está aqui nessa noite. Ele está lá na chácara, está acontecendo o refrigério com os obreiros. Temos a pastora Fabiana, sua esposa, ela está com a gente aqui, glória a Deus por isso, né? Nossa liderança, mas glória a Deus por isso, né? Você chegou até aqui, creio muito
que Deus falou com você nessa noite foram coisas preciosas, palavras preciosas mesmo, né? E como eu falei no início, Deus fala de muitas maneiras, mas é individual na vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Amém. Pai, levante sua mão. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos dizer ao Senhor, Pai, como o salmista diz, não deixe esquecer de nenhum só dos teus benefícios para conosco, que são tantos todos os dias, e te agradecer por todos eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos leva para nossas casas, sempre na tua companhia, na tua proteção. Seja conosco sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe e nos guarda para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Deixa eu te falar, a gente tem amanhã 2 cultos, hein? A gente tem pela manhã e tem à noite. E aproveite a oportunidade de estar cultuando ao Senhor, de estar oferecendo o seu melhor para Ele, amém? Glória a Deus. Fique à vontade, tá? Mucha sal, mucha sal, de los que hablan con la L que hacen todo hasta el final. Un creyente boricua